Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa série de curtas da astrologia e recuperar o tempo perdido, como eu disse para vocês. Hoje eu trouxe um tema que vocês me pediram lá pelo canal do YouTube, pediram para eu falar mais, ou falar, né? Acho que eu nunca falei sobre esse tema, que são as diferenças entre as direções primárias e as progressões secundárias, tá? Esse é um tema já mais avançado, bem avançado por sinal, não é um tema para iniciantes, mas como a gente também tem um curto intervalo aqui nesta série de curtas da astrologia, eu vou ser bem sucinta para que vocês entendam as principais diferenças, né? Em termos de informação, é informação de vida, então não tem muita diferença, mas de cálculo, ok? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu estou publicando primeiro aqui no Instagram e vou publicar lá no YouTube também. E se você estiver assistindo no YouTube, tenha paciência aí com as publicidades que passam antes do vídeo, tá? Eu penso que é uma forma de retribuição. E quando eu acompanho os canais, eu não acompanho muitos canais, mas quando eu acompanho os canais que eu estudo, eu gosto de canais sobre idiomas, então tem de francês que eu acompanho, tem de turco, tô fazendo uma aula de turco no canal Autodidata, então eu sempre assisto as publicidades porque é um tempo de dedicação de quem faz o vídeo, independente do tema, a pessoa disponibiliza o tempo e dependendo do tema, um tempo longo porque precisa de preparação. Nesse curso de turco, por exemplo, o professor monta uma apresentação, então tem uma elaboração, tem a edição do vídeo. No de francês também, a moça que é francesa, ela cria uma estrutura bem legal lá de edição de vídeo, bem legal. Então, tá, tenho paciência, né? Fiz meu merchandising aqui, tenho paciência. Vamos lá, gente. Quais são as principais diferenças? Eu acho que eu vou começar pelas direções primárias primeiro, né? Mais difícil de entender. Até porque elas não são assim tão populares, e quem estuda astrologia clássica já vem com medão das direções primárias, né? Parece ser um bicho de 7 cabeças. A gente precisa ter primeiro a referência de que as direções primárias usam o movimento primário para se estabelecerem, né? O termo primário não é só para diferenciar das secundárias, tá? O termo primário tem a ligação com o movimento que dá origem para a técnica, que é o movimento primário, e as progressões secundárias têm relação com o movimento no zodíaco, certo? Então, o que é o movimento primário? O movimento primário é o movimento de rotação da Terra, que compreende 360 graus, um giro, né, do céu em 360 graus, durante 24 horas do dia. Isso é muito fácil de vocês perceberem, né? Não vou pedir para vocês ficarem olhando para o céu 24 horas por dia. Mas peguem o software de astrologia de vocês e progridam 24 horas. Mantenham atenção para a linha do ascendente, o grau exato do ascendente por signo. E vocês vão perceber que ao longo das 24 horas, esse grau exato, ele dá uma volta inteirinha no céu. Então, vocês vão começar vendo ali no horizonte leste, depois, dali 6 horas, no ponto mais alto de culminação, meio do céu, depois mais 6 horas no ponto de queda, né? Então, ele se põe, e mais 6 horas no ponto de anticulminação ali no fundo do céu. Então, a gente tem essa primeira relação de que os 360 graus do céu se movimentam ao longo das 24 horas do dia, tá? E aí a gente pode ir reduzindo para entender menos tempo do relógio. Então, eu falei de 24 horas 360 graus, mas você pode ir reduzindo. E aí a gente chega a uma taxa de que a cada 4 minutos do relógio, a gente tem 1 grau de ascensão, né? 1 grau de elevação para um ponto exato, né, do zodíaco, um grau exato do zodíaco. E aí vocês vão ter que ter uma outra referência, que é assim, a linha do horizonte, ela não é paralela, né, ao ponto da eclíptica, a linha da eclíptica, ela tem uma inclinação leve. E isso faz com que, dependendo da região onde você esteja, ou para qual local você esteja calculando o mapa, né, o local de nascimento, esse tempo de ascensão ele se altere um pouco. Em média, a gente diz que a cada 2 horas um signo se eleva na linha do horizonte, mas é em média, né? Na realidade, existem os signos de ascensão curta e os signos de ascensão longa, e isso se alterna de acordo com os hemisférios, né? No norte ou sul, ok?
Mas o importante vocês terem em mente aqui, para a gente não tornar o tema muito difícil, é que a cada 4 minutos do relógio a gente tem um grau de ascensão reta e que as direções primárias usam, então, esse grau de ascensão reta para compreender um ano de vida do nativo. Em suma, a gente pode dizer que cada 4 minutos do relógio, a partir do nascimento, do momento exato do nascimento, correspondem a um ano de vida daquele nativo, certo? Então, a gente tem ali numa faixa bem pequena de graus, né, a partir do ascendente, uma boa parte da vida da pessoa expressa ali. É por isso que a gente tem um pouco de resistência na astrologia clássica com a retificação dos horários de nascimento, né? Se você for trabalhar com as direções primárias, esse vai ser um fator bem importante, se você tem o horário exato do nascimento. Como também em contrapartida, alguns astrólogos usam as direções primárias exatamente para fazer a retificação, porque ela é bem minuciosa em horário, né? E aí você pode chegar aos momentos de eventos da vida, né, que ocorreram na vida do nativo, de uma forma bem marcante, né, bem definida, e aí conseguir retificar o horário de nascimento com bastante precisão. Mas não são muitos astrólogos que utilizam as direções primárias, certo? Essas direções primárias, elas também não são muito populares mesmo para quem trabalha com astrologia tradicional, certo? Existem muitas técnicas, esse é um tema inclusive do curso de Astrologia Clássica Natal 2 que eu tenho, que é o de técnicas preditivas, e a gente trabalha com técnicas variadas nesse curso. Então, vocês vão perceber assim que os astrólogos preferem trabalhar com técnicas que sejam mais até simples em termos de cálculo, precisas também, porque eu penso que a ideia base de uma técnica de previsão é você antever a característica de clima, né, de temas do futuro, para você conseguir organizar as suas atitudes, as suas estratégias e tudo mais, né? Então, existem variadas técnicas que funcionam muito bem, até muito mais mesmo do que as direções primárias, certo? Então, 1 grau de ascensão reta, 4 minutos do relógio, correspondem a 1 ano de vida do nativo. As direções primárias nesse sentido, né, nessa organização, elas foram bem mais exploradas ali numa fase renascentista, né? Elas, no início, assim, de Idade Média, pelos árabes, assim, elas não eram tão exploradas, né? E as direções primárias, elas podem ser diretas, conversas, mundanas, zodiacais, existe uma série de fatores ali por trás, né, de variáveis que a gente pode trabalhar. Mas também a gente tem como referência que os gregos, né, os helenistas, eles já trabalhavam com as direções primárias, mas não neste sentido. Eles dirigiam unicamente a linha do ascendente pelos termos egípcios. Eu até mencionei para vocês já em um dos vídeos essa técnica dos helenistas, né? Mas eles usavam o grau de ascensão reta, ou seja, o movimento primário para dirigir o ascendente ao longo dos termos. Aí eu preciso dizer para vocês, acho que já disse isso em algum vídeo, cada termo tem o seu espaço específico, a sua quantidade de graus. A gente não divide todos na mesma quantidade de graus, eles têm tamanhos variáveis, assim podemos dizer. São 5 termos correspondentes aos 5 planetas, o Sol e Lua não entram aqui. E os helenistas, então, eles dirigiam a linha do ascendente pelos graus de ascensão reta ao longo dos anos de vida do nativo para compreender esse tema. Então, vocês vão ter, assim, períodos de muitos anos em que o ascendente está dirigido em um termo, aí de repente ele muda, passa mais alguns anos num termo, depois ele mais alguns anos, né? E esse tempo ele vai variando de acordo com o tamanho do termo especificamente. Os momentos de virada, né, de mudança, podem ser os momentos que mudam a tônica da vida, né? Eles sozinhos não vão desencadear eventos importantes, porque as direções por termos, ela é como se fosse uma técnica ampla, né? E aí a gente vai trabalhando com outras técnicas um pouco menores para chegar à exatidão. Então é como se ela fosse um distribuidor do clima, né? Daquela fase, daqueles anos de vida, né? Então sozinha ela não vai dizer, ó, a partir daqui você vai realizar tal coisa. Então você trabalha com as direções por termos e mais algumas outras técnicas para fechar o olhar em um período específico, ok? Então aí direções primárias, eu acho que tá básico aqui para vocês entenderem, né?
Progressões secundárias, usa já a taxa de movimento no zodíaco, especificamente do Sol, se movimenta em torno de 1 grau, 59 minutos e 8 segundos, né? E a gente pega essa taxa para progredir o mapa natal. Então, o mapa natal é sempre o ponto de referência e a gente vai progredindo o mapa natal para entender determinados anos de vida de um nativo. Mas o importante é vocês entenderem que as direções primárias usam o movimento de rotação, movimento diário, e as direções secundárias vão usar a posição do planeta no zodíaco, do Sol no zodíaco, ok? As progressões também podem ser diretas ou conversas, né? As progressões secundárias, né? Também tem uma série de variáveis que você pode trabalhar ali nas direções secundárias, direções, progressões e tal. As progressões secundárias, elas são atribuídas em estrutura, né? Não digo descoberta, isso é um trabalho que ninguém descobre, né? As pessoas desenvolvem, né? Pelo Plácidos de Tito, esse que vocês conhecem bem pelo sistema de divisão de casas, né? Mas pode até dizer descoberta, né? Porque antes dele já tinha um outro astrólogo que utilizava as progressões secundárias, que foi o Kepler, que muitos falam que ele não foi astrólogo, mas ele foi, né? Ele fez até horóscopo. Então, ele foi, sim, um astrólogo e ele se utilizava das progressões secundárias. Mas antes do Kepler, lá no passado longínquo, tinha o tal de Vettius Valens, que trabalhava com progressões secundárias, gente, lá no século II, certo? Depois de Cristo. Então, elas já existem há muito tempo. Mas o Valens, ele não pegava essa taxa de movimento do Sol para trabalhar com as progressões secundárias. Como ele fazia? Ele pegava a quantidade de dias após o nascimento, relativos, né, ao ano de vida que ele queria investigar, né? Por exemplo, se ele quisesse investigar 10 anos de vida, então ele contava 10 dias a partir da data de nascimento e chegava numa data específica. Então ele pegava aquele dia e mês e jogava no ano exato em que a pessoa completaria 10 anos. E ali ele tinha um mapa de trânsitos, então ele observava aquele mapa de trânsitos para entender os 10 anos da pessoa, por exemplo, né? Chutei aqui um tripé. Por exemplo, eu nasci no dia 7 de março, vamos supor que ele quisesse investigar os meus 10 anos de vida, então ele contaria 10 dias a partir do dia 7, cairia no dia 17 de março. Então ele iria lá no ano em que eu completei 10 anos e observaria o trânsito do dia 17 de março daquele ano. E aí ele teria uma conjuntura, uma nova carta, né, que indicaria as promessas daquele ano para mim, obviamente sempre analisando em contrapartida, né, ao mapa natal, porque as promessas principais estão ali, certo? Então, o Valens, ele tinha essa abordagem. Aliás, o Valens, ele tinha muitos olhares complexos sobre muitos temas, a maneira como ele trabalha, por exemplo, o tema de longevidade é tão complexo, né? Mas ele era um astrólogo, né? Ele desenvolveu uma escola de astrologia naquela época, né? Então, ele trabalhou com esse tipo de abordagem aqui para as progressões secundárias. Então, ela não é uma unanimidade, um desenvolvimento, assim, único do Plácidos. Lógico que nessa abordagem, que é mais utilizada numa visão contemporânea moderna, tem bastante relação com Plácidos, mas ele é como se o Valens plantasse uma sementinha ali, né, desse trabalho que foi sendo desenvolvido aí em tempos seguintes aí, né, séculos, muitos séculos, né, seguintes, ok? Bom, pessoal, em termos de informação, tanto direções primárias como progressões secundárias, revolução solar, trânsito, vão indicar eventos da vida. Então, a substância da informação não vai variar muito, né? Todas são técnicas de previsões baseadas na estrutura de uma vida, entendimento de ocorrências, de clima, de áreas de interesse, de áreas ativas durante uma certa fase de vida, ok? Bom, eu espero não ter confundido vocês, né, ter simplificado, ajudado vocês a entenderem um pouco sobre o tema, tá bom? E deixo um abração para vocês e plantei a semente, agora vocês vão lá e vão cavar um pouco mais fundo aí, procurar pesquisar aí sobre as direções primárias e progressões, tá bom? E se quiser se aprofundar mesmo, tem um curso, né? Você pode fazer um curso que aí você vai entrar no mundo de técnicas, aí que são muitas técnicas de previsões que a gente tem na astrologia. Um abração para vocês, até a próxima.